Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Glória. Vamos começar. Nós estamos em João capítulo 16. João capítulo 16. Podem abrir aí as suas Bíblias em João 16. Começar aqui pelo versículo 5. Do 5 ao 7 que nós vamos começar. Glória a Deus. Amém. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, Jesus falando. E nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei para vocês. Eu achei esse texto muito interessante. Sinceramente, quem gostaria de ter andado com Jesus ali, tocado, talvez igual João, até mais do que João, encostado a cabeça, né, que ele era o apóstolo amado, que encostava a cabeça no peito de Jesus? Quem não queria ser assim, né? Tá, eu queria, mas eu quero te mostrar, quero te dizer que é muito melhor para a nossa edificação, para a nossa vida com Deus, para a nossa vida com o Pai, a gente estar nesse tempo do que naquele tempo de quem andou com Jesus, porque Jesus, ele diz aqui, é melhor para vocês que eu vá, e ele nunca erra, é melhor assim. Por quê? Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei ele. Os apóstolos, os discípulos na época de Jesus, mesmo andando com ele, vendo todos os milagres, vendo todas as coisas que ele fez, curou enfermos, expulsou demônios, autoridade sobre o clima, autoridade sobre demônios, autoridade sobre tudo tão maravilhoso. Eles ainda eram broncos, eles ainda cortavam a orelha dos caras, enxotavam criancinhas, queria fazer o clubinho de Jesus, ninguém entra, tem um povo lá pregando em seu nome, expulsa eles e tal. Eles ainda eram crianças, totalmente crianças, nada espirituais, porque eles tinham Deus do lado de fora, e muito melhor é Deus do lado de dentro de nós do que Deus do lado de fora. É claro que Jesus veio preparar tudo é uma preparação da preparação da preparação, né? Todas as coisas no mundo vieram preparando o tempo da chegada de Jesus, e João Batista, por fim, preparou a chegada de Jesus, e Jesus fez tudo, né? E todas as obras de salvação da humanidade, para colocar o Espírito Santo dentro da gente. Se você está com dor de cabeça, o que é melhor? Um remédio, uma Neosaldina, ou qual remédio que você toma? Do lado de fora, você olhando para o remédio, esse remédio é bom, minha dor de cabeça vai sair, deixa eu concentrar nesse remédio. Ou você mandar ele para dentro? Você mandar ele para dentro. E aí, é isso que esses caras aqui não entenderam. Vai ser bom para vocês, o Espírito Santo virá e habitará dentro de vocês. Eles só deixaram de ser criancinhas, deixaram de ser nada espirituais e passaram a ser espirituais, homens de Deus, servos, apóstolos, os grandes apóstolos, depois que o Espírito Santo veio habitar dentro deles. Antes não. O que mais Jesus fala? Olha o versículo 12. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar. Não podiam suportar. O ensino era grandioso demais para aqueles que não tinham o Espírito Santo dentro de si discernir aquilo. Eles não podiam nem discernir, nem compreender, de tão não espirituais que eles eram, para compreender essas coisas. Assim como Jesus falou com Nicodemos, né? Eu falo com você de coisas terrenas e você não entende, como que eu vou falar de coisas celestiais? Eles não entendiam, não tinham o Espírito Santo dentro deles para poder discernir coisas grandiosas que Deus tinha para ensinar. Porém, continuando, né? Tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Então quem que vai nos guiar em toda a verdade? O Espírito Santo está aqui, Espírito da verdade com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Sempre que você vê na sua Bíblia Espírito com E maiúsculo, trata-se do Espírito Santo. Sempre que você vê com E minúsculo, trata-se do Espírito humano, onde o Espírito Santo habita em nós, no espírito do homem. Então é o Espírito Santo que dará um testemunho interno para a gente de tudo que a gente tem que fazer, de para onde a gente deve ir,
para qual caminho a gente deve seguir, né? Como Isaías 30:21 fala assim, se você desviar para a esquerda ou para a direita, uma voz dirá atrás de você, este é o caminho, sigam. Então, direção de Deus vem do quê? Do testemunho interno do Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz que a paz seja o vosso juiz. Você não pode pregar isso para o não cristão. Já respondo sua pergunta, viu? Rapidão, só concluir isso aqui. Por que a paz é o vosso juiz? Porque uma vez que você aceita Jesus, Efésios 1:13 diz que o Espírito Santo vai habitar dentro de você. Você é selado por Ele. 1 Coríntios 3:16 vai dizer, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita dentro de vocês? É por isso que a paz é o vosso juiz. Porque se você ora, oração neutra, oração pedindo para Deus te mostrar a verdade, não deixando a sua alma direcionar o que você quer, o que você quer, diminua daquilo que você quer, esqueça a sua vontade e ore neutro, para Deus tirar essa vontade de você ou para Deus confirmar. Se você for bem sincero, fazendo essa oração neutra, Deus vai te colocar uma paz a respeito de um certo caminho que você procura em Deus, de uma certa direção que você ora. Ele vai te dar a paz para seguir essa direção, ou Ele vai fechar seu coração totalmente para aquilo. Você vai ficar totalmente sem paz para ficar aquilo, para fazer aquilo, para ir naquela direção. Por isso que essa questão de a paz seja o vosso juiz é só para o cristão. Você não pode pregar isso para um não cristão. Você não pode falar isso com ele, porque ele precisa ter o Espírito Santo primeiro, precisa aceitar Jesus primeiro. Pergunta? Em Gálatas, que fala sobre os frutos do Espírito, tem Espírito com M minúsculo, mas é Espírito Santo ou só ele? Aí tem grande discussão teológica. Em Gálatas aí vários teólogos vão pender para dizer, primeira correção, não são frutos, é fruto, é um fruto só, né? Que se discerne em vários gomos, vamos dizer assim, igual a mexerica, que é um fruto só, tem vários gomos. Então, vamos fazer essa ilustração, é o fruto do Espírito, começa com o amor. Eu entendo que o amor é o essencial e que dá vazão para todos os outros acontecerem, como o resto da Bíblia diz, e a gente é bem hermenêutico, né? A gente lê a Bíblia como um todo. A Bíblia diz que sem o amor, nenhum dos dons vale nada. Falar em línguas, dar tudo aos pobres, se queimar, nada tem valor se não tiver amor. Então o primeiro gomo do fruto é amor, depois vem os outros, né? Agora, de onde que ele vem? Naturalmente do espírito humano, já está em nós, ou vem do Espírito Santo, né? Enfim, para não entrar nisso, que aí tem muita discussão teológica mesmo. Algumas traduções vai vir com E maiúsculo, falando que é o Espírito Santo, e outras traduções vão vir com E minúsculo, porque o tradutor entendeu que não, já está no espírito humano. O que eu vou dizer para vocês? Eu vou ficar um pouco em cima do muro, tem grande discussão teológica nisso, vou ficar em cima do muro, mas eu vou dizer, Tiago, vou citar Tiago, capítulo 1, no versículo 16. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não se encontra mudança nem sombra de variação. Então tudo que há de bom no ser humano vem de quê? Do próprio humano caído, do pecado, descendente de Adão, semente do pecado, ou vem de Deus? Tudo vem de Deus. Ainda assim a discussão continua, porque fala, mas pode ser do Espírito, do Espírito humano, uma vez que Deus soprou na narina do homem, e esse Espírito tem algo dentro dele de bom que sim veio de Deus, ele aflora com o tempo. Então não vou entrar em discussão aqui, até porque é uma discussão um pouquinho morta, porque o que conta para mim é isso, vem de Deus, brother, vem de Deus. Depois de Adão, todo mundo é do pecado, como bem diz Davi, eu já nasci do pecado, desde o ventre da minha mãe já nasci no pecado. Por quê? Porque Adão e Eva caiu. É um fruto podre que dá uma semente podre, é um fruto morto que dá uma semente morta. Todo mundo depois de Adão caído, que nasceu, todo mundo é morto, e todos necessitam da redenção por meio do sangue de Jesus. Então tudo que há de mal no ser humano, não vem de Deus, vem do humano. E tudo que há de bom, não vem do humano caído, vem de Deus, de uma forma ou de outra. Amém? Apesar de em cima do muro tira um pouquinho da dúvida. Quando ele vier, João 16:8, continuando, João 16:8, quando ele vier, o Espírito Santo, né, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado porque eles não creram em mim, da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amados, vamos pensar em pecados? Vamos pensar aí pecados, assassinato, estupro, roubo, mentira, fofoca, talvez o maior deles, né? Não sei, mas todos os pecados.
Qual é o maior pecado do mundo? Não vale blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é outro papo, é outro assunto. Qual que é o maior pecado? Pecado. Qual que é o maior pecado do mundo? Maior. Eu acho que Não porque todos os pecados vão ser julgados pelo mesmo peso. Se a pessoa roubou uma bala, vai ter o mesmo peso de que se a pessoa tivesse estuprado uma mulher. Então eu devo queimar minha camisa? Pecado, pecadinho, pecadão, só que não. Ela é boa, ela é ruim, ela é válida. Dentro do que você falou, aquela camisa é boa. Pecado, pecadinho, pecadão. Só que não, tanto faz se é grande ou pequeno. Vai ser julgado no mesmo peso. Então não tem pecado maior, pecado menor. Alguém outra opinião? É isso mesmo também? Não aceitar Jesus como seu Salvador. Espertinha. Mas isso daí seria um pecado? É um pecado. Está escrito aqui. Acabei de ler. Por quê? Só para dar antes de eu entrar aqui no porquê, só para dar talvez um nó no seu cérebro. Por que a palavra diz lá em Hebreus, ou então em alguma das cartas lá no final, que eu esqueci aonde, que fala assim: alguns pecados não são para a morte, outros são pecados para a morte. Esses que são pecados para a morte, digo que nem ore por eles. Opa, tem pecado que é para a morte, tem pecado que não é para a morte. Então eu não vou concordar com essa linha, pecado, pecadinho, pecadão, só que não. Eu não concordo, tem pecado, tem pecadinho, tem pecadão. Sabe qual que é a questão? A questão é que você está pensando assim: poxa, ou eu estou em Cristo ou não, ou eu sou lavado pelo sangue de Jesus ou não. E é realmente o que eu quero trazer aqui, com a resposta da Marina. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus que tem níveis de pecado. Entrar nisso agora? Não, mas o que importa é esse que a gente vai explanar. Deixa eu ouvir sua pergunta, deixa eu só antes dar um finalmente aqui nisso. Marina falou que o maior pecado é não aceitar Jesus. É verdade, porque quando ele vier, vou ler de novo, convencerá o mundo do pecado. Não é dos pecados, porque tem pecado demais. Muita coisa é pecado. Por que a Bíblia vira para mim e fala convencerá o mundo do pecado? E logo na sequência fala, repete, do pecado, porque eles não creram em mim. Então o verdadeiro pecado, o que leva uma pessoa para o inferno, não é virar 10 litros de cachaça. É água, eu prometo. Só uma ilustração. Não é virar 10 litros de cachaça. Não é isso que leva a pessoa para o inferno. Não é matar 10. Pá. Não é isso que leva para o inferno. Não é o estupro. Não é o político roubando bilhões e deixando outras bilhões de famílias passar fome, morrer neném, destruindo uma nação com seu roubo. Não é isso que vai levar essa pessoa para o inferno. Não é Hitler matar milhões de judeus e milhões de negros e milhões de outras pessoas que ele não gostava por preconceito, por se achar o próprio Deus. Não foi isso que levou ele para o inferno. Tanto é que Nabucodonosor foi pior do que ele, com pecados numa mesma linha muito similar, matando nações e um genocida, matando milhões de pessoas, e ele foi salvo no final. O perdão de Deus chegou até ele, ele se converteu. O perdão de Deus chegou até o estuprador. Tem estuprador que vai para o inferno no seu estupro, e tem estuprador que vai para o céu, mesmo com estupro. Tem ladrão que vai para o inferno e roubou bastante, e tem ladrão que roubou 1000 vezes mais do que esse e vai para o céu. Então a gente não pode mais colocar o pecado como centro do nosso entendimento, como salvação ou não, uma vez que não tem parâmetro nenhum. Alguém que matou pouco indo para o inferno, alguém que matou muito indo para o céu. Esse aqui matou um e vai para o inferno. Nabucodonosor matou milhões e milhões e milhões e recebeu a salvação. Não tem parâmetro nenhum ao olhar para o pecado. A grande questão é o perdão, se ele aceitou Jesus ou não, se ele foi lavado no sangue de Jesus a respeito dos seus pecados, seja pecado, seja pecadinho, seja pecadão. Aí que entra essa questão toda, então, né? Esse ensino todo de pecadão, Ele é complexo, não é tão simples, é só isso, não é tão simples, entendeu? Depende da ótica que você olha, entendeu? Nessa ótica que eu acabei de explicar, seja pecado, seja pecadinho, seja pecadão, o que importa é o sangue de Jesus, não é? Matou um, matou dois ou matou três, quem vai para o inferno? O que aceitar Jesus, tanto faz. Se matou um, 2 ou 3, é o que aceitar Jesus vai para o céu, o que não aceitar vai para o inferno. Nessa ótica, mas é um pouco mais complexo, a gente teria que olhar tudo. Entra a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, tem várias questões aí. E aí nós não vamos entrar não, mas tinha uma pergunta ali, não tinha? É mais um comentário dentro disso, acho que é lá em Provérbios que fala das 7 coisas que Deus detesta e
a última Deus abomina. Então, Olha só, há um peso interessante, né? Se são coisas que Deus detesta, automaticamente é pecado. Então não detesta algo que não seja pecado. Então meio que mostra que há sim um peso maior em certas atitudes. Mas Sim. o que o Senhor falou, vai do arrependimento. Sim, novamente temos que usar a hermenêutica, ou seja, ler a Bíblia como um todo, não ler um texto só. Muitos textos falam Deus não se agrada. Vão lembrar de um? Deus não se agrada daquele que põe a mão no arado e olha para trás, né? Mas ele fala que odeia algumas coisas. Deus odeia aqueles que aceitam a doutrina dos nicolaítas. Ele detesta, ele odeia, ele abomina algumas coisas e não gosta de outras. Ele diz que a respeito de pecado que seja para a morte, eu digo que nem ore, não precisa nem interceder, nem intercede, não vai adiantar não, pecou para a morte, o outro não pecou, eu não vou entrar nisso, aí não dá, gastaria muito tempo, tem a ver com o batismo do Espírito Santo, tem a ver com outras coisas, mas aí não... Mas não tem a ver, tipo assim, com morte física, né? É complexo também. Uma das coisas que eu falei na célula, quem que estava? Talvez o Felipe estava na célula. Das primeiras células, eu trouxe todo um ensino mostrando que Deus recolhia as pessoas no Antigo Testamento por coisas até pequenas, né? O cara segurou, tocou na arca e Deus fulminou o cara, matou o cara na hora. E eu falei, o que é pior, Antigo Testamento ou Novo? Todo mundo antigo. Eu falei, não, Novo, porque no Antigo ele recolheu o corpo. Uzá não foi para o inferno, calma aí, Uzá não foi para o inferno. Ele só foi ali disciplinado com a morte, disciplinado com a morte física, mas Deus nada aponta para uma perda de salvação de Uzá, um grande homem de Deus que foi ali com zelo para não deixar a arca da aliança cair. Deus não é um tirano, cara. Deus não é um tirano. O negócio é que não podia mexer na arca porque ela era para ser levada nos ombros de levitas e não na Ferrari da época. Entendeu? Então era um tratamento para Davi. E Uzá não deixou o tratamento chegar até Davi, interrompeu o tratamento de Deus, né? Isso não pode ser feito. Mas no Novo Testamento, a Bíblia diz que por tomar ser indigno, etc, muitos dormem. E aí você vê as pessoas sendo mortas por dentro, espiritualmente mortas e continuam vivas fisicamente. Eu prefiro morrer fisicamente e ir para o céu para a eternidade do que Deus me permitir viver uma vida longa e ir para o inferno, entendeu? No pecado. Ilustração, a questão da ceia poderia ser um pecado para a morte, a questão de usar, ter tocado na arca, seria um pecado não para a morte. Quer ver um para a morte? Já está insistindo tanto? Eu acho que depende da forma como que Deus vai tratar a pessoa. Depende da forma, do momento e de tudo. A pessoa de um jeito e no cara, apesar de ser no Antigo Testamento, vai tratar de outra forma. Sim, depende. Por que matou Ananias e Safira e não mata a gente hoje quando a gente não dá o dízimo direito? Entendeu? É o mesmo Novo Testamento, meu amigo. É o mesmo Novo Testamento. Não dá nem para você falar que é Antigo Testamento. É porque você tem que olhar tudo que está em volta. Era o início da igreja, o início dos parâmetros e fundamentos da igreja. E eles estavam vivendo num amor profundo e perfeito, todos dando tudo que tinha. Então ele foi abominável nesse momento de estruturação da nova era da igreja, do novo tempo de Jesus, do novo tempo daquilo que vai ser o ápice da salvação na terra, né? Jesus Cristo e sua igreja, o começo da igreja de Jesus Cristo. E aí vem e joga água na sopa de Deus desse jeito, todo mundo se amando, entregando tudo que tem, vem um sendo religioso. Ele viu Barnabé dando o seu terreno, ele falou, eu quero ser igual, foi religiosidade, eu quero ser top, mas eu não vou abrir mão do dinheiro. Então ele foi lá enganando quem? Deus que tudo vê. Quem que está enganando? Deus que tudo vê. Então por causa todo esse arcabouço, todo esse contexto, o dízimo mal dado desse cara foi pecado para a morte. O meu dízimo mal dado hoje, ou o seu, Deus releva. Mas qual que é a diferença daquela época para agora? O que eu acabei de explicar, o arcabouço, o que está por trás, a importância desse grande início da igreja. O fundamento, Deus estava plantando o fundamento inicial, o primeiro ensino do que é ser igreja. Ninguém sabe o que é ser igreja. O Espírito Santo estava ensinando o que é o amor, a comunhão uns aos outros, o dar tudo uns pelos outros. Estava no começo de algo muito lindo que estava acontecendo. Então era a estruturação inicial, o ensino inicial. Por estar atrapalhando esse momento, o julgamento foi mais duro do que hoje,
que nós já temos o ensinamento, tanto é que Deus deixou na Bíblia. Foi Deus, cara, não foi homem não, foi mãos de homem, mas foi Deus que escolheu essas palavras, e escolheu quais livros chegariam, e está tudo compilado, estruturado, escritinho para a gente. Então era muito importante, por isso que está até escrito a morte de Ananias e Safira. Outros morreram, mas não está nem escrito. Se talvez Deus não tivesse agido daquela forma, talvez nem tinha essa parte aqui na Bíblia. Talvez nem tinha, Outra coisa diferente. e a Bíblia diz que teve uma grande consequência. A morte de Ananias e Safira mudou tudo, para toda a igreja, a morte deles. Todos se encheram de temor. Então todo mundo, opa! Olha como que é as coisas do Espírito Santo. Olha como que é a estruturação da igreja. Foi um grande ensino que levou ao todo. Tudo que a gente foi graças ao que aconteceu lá atrás e graças a esse ensino que Deus deu, através da dura morte de Ananias e Safira. Foi duro, foi pesado, mas ensinou a todos, foi bom para todos, para a humanidade, para a salvação da terra. Amém? Deixa eu ir para frente, senão a gente não evolui. Depois eu te explico mais. Seja bem-vindo, meu querido. Então, o maior pecado do mundo é, de fato, não aceitar Jesus. É um erro. Quem já viu alguém chegar assim e dizer, poxa, cara, você está bebendo aí essa cerveja, está fumando aí esse cigarro, cara, para com isso, fumando essa maconha, você está usando droga aí, velho, para, velho. Larga isso, véio. Deus não sai para o inferno por causa disso. Alguém já viu isso? Alguém já ouviu falar? Né? Pois é um grande erro. É um grande erro fazer isso. Como eu acabei de explicar, né? O que leva a pessoa para o inferno não é em si o pecado fatídico, é o fato dele não ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador. É o fato dele não ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Então, um cara, uma pessoa que não nasceu de novo, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não tem seu espírito recriado, a sua natureza é morta. E uma natureza morta produz frutos mortos. Você chega num cara de raiz morta, de natureza morta, com um fruto morto, e vem falar do fruto. Ah, esse fruto não se faz, para de dar esse fruto, árvore morta. Não adianta. Enquanto a raiz não for transformada, não ser transformada a natureza daquela árvore, que é aquela pessoa, né, fazendo aqui a simbologia, e a raiz dela não mudar, não for uma raiz viva, que seja renovado, espírito renovado em Cristo, aí sim, quando ele for renovado em Cristo, ele vai dar frutos bons. Não adianta você falar do fruto de uma árvore morta, você vai tirar o fruto, vai nascer outro. Você obrigar alguém a ficar sem droga, leva o cara e prende, já viu? Prende o cara no negócio de recuperação, o cara não vê a hora de sair, fica 1 ano sem usar nada, ele não é salvo. Se ele morrer ali dentro, por exemplo, Deus livre e guarde, cai, bate a cabeça, toma um tiro e vai para o inferno do mesmo jeito, sem usar droga. Então a questão não é o fruto, é a natureza, é a raiz. Então ele tem que receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mudança de natureza. Ezequiel 36, 26. Olha a ordem: dar-vos-ei um novo coração, dar-vos-ei um novo espírito. Tirarei de dentro de vós o coração de pedra, colocarei o coração de carne. Então introduzirei o meu espírito dentro de vós e colocarei as minhas doutrinas e diretrizes no seu coração. Tem uma ordem: dar-vos-ei um novo coração, um novo espírito. Primeira coisa que ele faz: tirarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne. Fala do tratamento, do preparo que Deus vai fazer na vida da pessoa. Já viu que tem todo um preparo antes dela aceitar Jesus? Normalmente Deus até usa algumas vezes um desastre, uma questão muito dura, que a pessoa vem para a igreja porque perdeu um ente querido, ou porque a vida está destruída. Já viu? Por algum motivo a pessoa busca Deus. Já aconteceu todo um quebrantamento. É Deus tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne. Como aquela loura, esqueci o nome dela, ficou bem famosa, que teve um problema. Isso. Ela passou algo surreal, dificílimo. Já viram o livro dela? Eu não li não, mas me falaram que é surreal. Ela fala que ela prostituía, isso é público, é uma coisa pública hoje. Prostituía, fazia consagração a demônios para ser famosa, fazia tudo o que você quiser saber de ruim, entendeu? E o testemunho dela é lindo. Ela passou por um quebrantamento incrível para chegar a entender que ela precisa de Deus. Então, tirar o coração de pedra para colocar o coração de carne. Fala desse quebrantamento. Depois introduzirei o meu espírito. Fala da pessoa que depois do quebrantamento aceita Jesus como Senhor e Salvador. E Efésios 1,13 diz que quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, recebe o Evangelho, somos selados pelo Espírito. Primeiro tiro o coração de pedra, depois o coração de carne. Depois introduzirei meu espírito. Por último, inscreverei minhas doutrinas e diretrizes no seu coração. A gente não entende Ezequiel 36, 26. Chega no cara que não tem o Espírito Santo, não passa pelo tempo de quebrantamento e quer introduzir doutrina.
Quem já viu pessoa falando para dar dízimo para não cristão? Você nunca deve tocar nesse assunto, cara. Tem que dar o dízimo para Deus, velho. Aí que os caras chegam matando. Vai dar seu dinheiro para pastor ladrão? Eu não falo em nada. Você foi pelo caminho errado. O caminho não é falar do pecado, não é falar de usos e costumes, o que fazer e o que não fazer, o que pode tocar, o que não pode tocar, que desagrada a Deus. Ah, mas desagrada a Deus, eu sei que desagrada a Deus, mas não é momento. Por isso que as pessoas não entendem, escandalizam quando Jesus anda com prostitutas e pecadores. Escandaliza, né, quando vê a gente, né, no meio. Outro dia eu estava com um brother meu e eu estou falando, tá filmando aqui, ele estava fumando chá e eu estava com ele fumando a maconha. E ele me perguntou, cara, te ofende? Claro que não, brother. Pode fumar, mano, você é doido, para com isso. E ele enrolou, fumou tudo, nós ficamos trocando ideia, fomos andar de skate, andamos, e eu evangelizei ele no rolê. Nós falamos muito de Deus, ele é um amigo ateu. Nós falamos muito, eu aproveitei para dar os testemunhos da minha vida, que Deus realmente falou comigo. Coisas vivas que Deus fez comigo, que eu tive experiências com Deus. E se eu tivesse falado, que isso, velho? Isso aí fumar maconha, deixa de ser drogado, não faz... Eu ia escandalizar o cara, ia perder uma amizade de 10 anos, que eu tive a oportunidade ali de dar um rolê de skate com o cara. Eu falei, cara, isso é de Deus esse momento para mim. Então foi um momento que eu pude ser amigo dele e pude falar de Jesus para ele, né? E algumas pessoas vão escandalizar de você ficar do lado, vão achar que é a roda dos escarnecedores. Lembra do texto? Salmo 1:1. Bem-aventurado o varão que não vive segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei de Deus, ele medita, está na lei de Deus, qual ele medita de dia e de noite, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes. Beleza. Mas confundiu, não entendeu o texto. E eu já vi pregação falando disso, que você não deve sentar na roda dos escarnecedores. E a pregadora falou assim, não estou citando nomes, nem igreja, nem nada, por favor. E a pregadora falou assim, e a minha família estava em festa, e todo mundo bebendo bebida, bebendo cachaça, e eu te pergunto, você acha que Jesus estava ali? Na hora que ela perguntou, eu falei, eu tenho certeza que Jesus estava ali. Eu tenho convicção, primeiro, porque Ele é onipresente. Segundo, porque o mundo jaz do maligno e está tudo na treva, e Deus salvando milhões, como que você acha? Se Ele não está lá para resgatar a pessoa, é claro que Ele está ali. E Ele ama. Presença, não? E Ele ama os pecadores. E quer trazer o pecador para a luz, com muito amor e não com julgamento, igual a gente, que julga demais e cheio de rinha. E ela falou, como o Senhor não estava ali, eu saí da festa e eu deixo a minha família, se for para ficar com Jesus. E eu falei, meu Deus, perdeu a oportunidade de levar Cristo para a família através de flexibilidade, de sabedoria, de entendimento, de não ser aquele religioso chato que afasta todo mundo. Então, o texto que a pessoa pegou e leu assim, e muitas pessoas leem assim, né? Até no meu seminário, pessoas fazendo seminário que já tem um nível de conhecimento bom, caiu nessa discussão. Muitos não entendiam, mas o contexto ali é um contexto, a gente tem que ver tudo na visão cristocêntrica. Aquilo é o Antigo Testamento. Quem que Jesus se afastava? Qual que é a única classe de pessoas que Jesus se afastava mesmo e falava duro mesmo? Falsos religiosos. Ele andava com prostitutas, ele andava com pecadores, com publicanos. Publicanos é igual estuprador dentro da cadeia, todo mundo mata, até os pecadores da cadeia matam, porque estuprador não é aceito. Publicano é a pior raça, segundo os judeus, né? Os cobradores de impostos, tal, porque ele saiu da cultura judaica de adorar a Deus para absorver o helenismo, absorver a cultura romana, grega, e ser um romano, mesmo com sangue de judeu. O cara vai ser um romano e vai cobrar imposto de judeu, e judeu fica com raiva de pagar imposto, porque eles esperam a redenção de Israel como o povo absoluto politicamente. Então, enfim, sem entrar nisso, mas naquela época foi muito bem dito, Salmo 1:1, por quê? Porque eles estavam andando em meio a povos que Deus falou, não se misture com esses povos. Está vendo como que é diferente o momento? Como que é diferente a cultura, o momento, a dispensação de Cristo, a aliança, estava na aliança mosaica, na aliança davídica, não estava na aliança eterna. Só um minutinho, deixa eu concluir. Então, ele vira e fala, bem-aventurado o varão que não vive segundo o conselho dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deus tinha acabado de falar: não fique com as mulheres dos cananeus, não tenha aliança com ninguém de outra tribo, ninguém, são pecadores, eu vou trazer meu juízo sobre esses povos. Vai em Canaã e extermina todo mundo, não tenha relacionamento com eles, não tenha nem aliança de paz, vocês vão matar todo mundo que eu mandar matar. É outro momento e outra aliança. Chega agora o Novo Testamento, o tempo da igreja de pregar para todos. Quem que é escarnecedor? Entendeu? Nós temos que ter a visão cristocêntrica, né? Então, não devemos deixar, pelo contrário, a nossa função é ser luz, é ser sal. Como que você é luz se não for nas trevas? Se tiver tudo aceso, tudo iluminado, você acender um fósforo, uma lanterninha, não adianta de nada. Agora você está nas trevas e acende, ilumina tudo. Então nós somos como figueiras plantadas na vinha, como diz a palavra, né? Nós devemos fazer a diferença e ser luz nas trevas para as pessoas. Então eu não me envergonho mesmo. Eu ando com, nem vou falar muito mais não, porque vai escandalizar ainda mais que está sendo filmado, vou pôr no meu canal, mas eu sou assim, eu gosto de seguir os passos de Jesus, né? Com cuidado. A gente já pregou para prostitutas, com alguém junto, porque eu sou homem, aí você já está dando vacilo, está dando brecha, porque a gente tem tentações, né? Então com alguém junto, até para a gente me monitorar e eu monitorar, a gente está junto. A gente vai na lagoa sim, fala com prostitutas, já tivemos essa oportunidade, né? Mas eu não tenho medo de andar com os meus antigos amigos que eles caminhavam no pecado e caminham até hoje. Não tenho medo nenhum de falar isso, porque a gente tem que ser luz na vida das pessoas. Você ia perguntar alguma coisa, querido? Eu peguei o estudo pela metade, mas é só uma dúvida que eu tenho, porque eu creio que a Bíblia fala bastante sobre mas o significado de escárnio, o termo escarnecer. Escarnecer? Sim. É falar mal e tal, né? O texto ali está falando mal de pessoas que fazem coisa errada, né? Bem-aventurado varão que não vive segundo o conselho do ímpio, é ímpio, não é de Deus, nem se detém no caminho dos pecadores, é pecador, nem se assenta na roda dos escarnecedores, está escarnecendo, falando mal de todo mundo. Eu sento na roda dos escarnecedores hoje, entendeu? Porque eu não estou naquela aliança, e eu entendo a Bíblia como cristocêntrica, e eu tirei todo um arcabouço, um contexto de Salmo 1:1. Então se tem um monte de gente falando mal de político, metendo pau, seja de Bolsonaro, seja de quem for, fala, porque a gente deve honrar nossos líderes, diz a Bíblia, todos foram levantados por Deus. Está todo mundo ali falando mal, eu não estou nem aí, eu não estou julgando o pecado da pessoa. É diferente essa pensação que a gente está. Então aquilo foi para aquele momento daquela época, entendeu? A gente tem que escarneciam, falavam mal e papapá. Por que eu te perguntei isso? Porque escarnecedor, não é falar mal, não é trazer escárnio a alguém, não é... Sim, a gente não vai fazer, entendeu? O escárnio, ele não pode ser simplesmente com quem está pecando, mas a gente pode escarnecer alguém também que é inocente. Sim. Já vi várias vezes na Bíblia, como por exemplo, citar, né, falar, se te chamarem para espiar o inocente e vamos despojá-lo. Então, assim... Você está em Provérbios 1, tá vendo? Está no Antigo Testamento. Não, mas eu sei, mas eu creio que isso não se anula, a gente não deve perseguir nem o inocente, nem o não inocente. Sim. Mas essa questão do escárnio, quem escarnecia na época não eram mais os fariseus? Sim, beleza. Aí é o que eu falei, visão cristocêntrica. Não é porque eu estou falando que esse texto ele é bem direcionado para um momento de que o povo de Israel não podia se unir e se congregar com outros povos, nem casar com as outras mulheres, só com o próprio povo de Israel. Então você vê que é bem específico aquele momento. Comparando com a visão cristocêntrica, não quer dizer por isso que eu vou escarnecer, entendeu? Eu não vou escarnecer. Mas eu também não vou, igual o exemplo do meu brother que fumou uma maconha. Eu só não fumei com ele, entendeu? Mas eu sentei com ele. E tivesse mais gente fumando, eu estaria sentado no meio. Eu estaria no meio, não tenho vergonha de falar, entendeu? Não tem. Aí, é aí que você tem que escolher ser como Davi, ou como a nossa geração, que ela luta para o seu nome ser glorificado. Então a pessoa é como Pedro, que pregava ali o Novo Testamento, a nova vinda de Cristo, mas quando vieram judeus, ele se fez de judeu, e ele não colou com os incircuncisos. Chega Paulo e rebenta com ele: o que você está fazendo, hipócrita? E até a Bíblia diz que até Barnabé fez o mesmo, caiu na hipocrisia. Então eles estavam protegendo o seu próprio nome perante o homem. Então eu digo para vocês, não façam isso, sabe?
eu prefiro... por que eu estou comparando com Davi? Porque Davi morreu pela ovelha. Davi morre pela ovelha. Davi lutou contra o leão e contra o urso para proteger a ovelhinha. Então, pelo bem da ovelha, que o seu nome caia. Você vai ter... você vai perder prestígio religioso de pessoas que vão te julgar por você andar com o pessoal que fuma maconha, que bebe e tal. Perca o prestígio religioso. Ixi, você ia ser levantado como alguma coisa aqui na igreja, não vai mais. Problemas. Ame a ovelha, lute por ela, morra por ela como Davi. Não preocupa não. Quando Deus quer levantar alguém, nada segura. Mas quando Deus quer segurar também, nada eleva, nada. Então olha sempre para Deus, entendeu? Aí você vai fazer isso por Jesus e pelos pequeninos do Senhor. Isso, ainda que é o que as pessoas escarneceram, que as pessoas se escandalizaram. Isso aconteceu comigo uma época, não tipo eu falo da liderança da igreja, mas tipo de pessoas chegarem em mim porque chegou um período do Ministério de Comunicação onde entrou uma mulher que ela era ex-garota de programa e a igreja inteira conhecia o passado dela, entendeu? Algumas pessoas chegaram a passar nas ruas e ver ela naquela vida. Sim, e muita gente sim. chegava e falava, não, cara, mas como é que você abraça uma pessoa que está nesse estado? Como é que você traz misericórdia, uma pessoa velho, perto de você dentro de um ministério? Não dá nem pra acreditar que você existe na igreja, velho. Não dá nem pra acreditar, velho. Não dá nem pra acreditar. Tipo assim, esse é o maior nível de farisaísmo possível. A Bíblia o tempo todo tenta nos sacudir. O cristão fariseu, o evangélico do século XXI fariseu, que vira para ex-prostituta que chegou e olha para ela, e olha para Deus e fala: eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou meu dízimo. Eu já vi uma pessoa falar isso numa igreja, falou: eu dou meu dízimo, eu sou servo, eu sou isso, eu sou aquilo, e Deus fala com você e não fala comigo. Então assim, as pessoas estão num nível de farisaísmo surreal. Eu dou meu dízimo, aquele texto bíblico, né? Para os que não se lembram, tem um texto bíblico em que o fariseu está orando, a Bíblia diz, de si para si mesmo, não é nem para Deus, de si para si. Eu dou o dízimo, eu isso, eu sou aquilo, eu jejuo 3 vezes por semana, e esse pecado, não sou como esse pecador lixo aqui. Glorifico ao Senhor por não ser igual a este. Então, e a Bíblia diz que o homem nem conseguia olhar para o céu contrito, bater no peito, dizendo: sou pecador. Quem que saiu edificado? Quem que saiu com favor de Deus? Ele. E o fariseu não. Então muitas vezes a igreja está isso, chega todo mundo, infelizmente, que vira para uma pessoa que está vindo ser salva e fala isso, ela não consegue enxergar Ageu, que diz, Ageu 1 fala: olhe para no que você lê, está assim, olhe para trás, mas no hebraico, no original, fala assim: olhe para o seu caminho e veja de onde você veio. Olhe para o seu caminho. Quem de nós é salvo por glória própria, meu irmão? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por meio de obras, para que ninguém se glorie. Então todos nós destinados éramos herdeiros do inferno. Vós que não erais povo e agora sois povo. 1 Pedro 2,10 em diante. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes o que? Misericórdia. Misericórdia é o miserável. Misericórdia é o que é miserável. Ele é digno da misericórdia de Deus. Fomos agraciados sem merecer. Todos nós éramos prostitutas na rua. Todos nós. Tá, se não era prostituta era outro pecado, mas tanto faz nesse caso, né? Então todos nós pecamos. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Todos. Você virar para uma prostituta e falar como que você chega perto dela, cara, não tem nível de farisaísmo pior na igreja. Nada, não tem como alcançar um nível mais baixo. Depois de um mês ela acabou saindo. Claro, obviamente, isso acontece muito. A pessoa chega, né, entra um homem travesti na igreja, todo vestido de mulher, entra as pessoas, os rostos, as pessoas já abominam, as pessoas já se afastam, as pessoas já, todo mundo olha feio. Então, tipo assim, uma pessoa que tipo, tá nessa vida, talvez entre um morador de rua, a pessoa já começa a... Um morador de rua, a pessoa já olha estranho, já não abraça, já trata mal. Então isso aí é o maior nível de farisaísmo. E a gente lê a Bíblia, sempre a gente é o bom. Sempre você lê a Bíblia, você sempre é o Davi. Você nunca é o leão que está matando as ovelhas. A gente sempre é o Davi. E nunca que você é o Saul, que mata o discípulo amado, que mata o homem segundo o coração de Deus. Você é o Davi que ama e é bom, mesmo com alguém batendo nas costas, não ficou tirando a de Deus. Ele sempre é o bom. Então a gente tem que, a pessoa lê lá, né, que está passando
bom samaritano, né? O cara está todo estourado no chão, machucado, passa um levita e não ajuda. Passa um sacerdote e não ajuda. A gente sabe que o contexto, a exegética, como eu disse no curso de Apocalipse, mostra que realmente são os judeus, né, que estavam perdendo a posição para o gentio, que viria o tempo da 69ª semana, que é o tempo dos gentios, e nós faríamos a obra de Deus. Os judeus estavam sendo deixados de lado por não fazer a obra e não dar os devidos frutos, né? Então, o judeu não estava cuidando e amando, enquanto vinha o samaritano, vinha o gentio e ajudava. A gente só lê e só enxerga a exegética, porque a exegética é boa mesmo e nos mostra todo um arcabouço, um plano de fundo bíblico, é muito rico isso. Eu tenho certeza que se fosse naquela época ninguém ia querer ser o samaritano. E outra coisa, só que a gente não enxerga que a gente tem que usar aqui uma alegoria, sim. A alegoria é bênção, porque a revelação está disponível para o Espírito Santo. Então a gente deve ter exegética, né? Tem uma briga muito grande nisso na teologia. Tem os caras que falam que só tem que ter exegética, olhar o que o texto está falando e pronto. E outros que são alegóricos demais. Mas eu gosto dessa linha que tem o Espírito Santo, a palavra e o poder, tipo Luciano Subirá. Então tem a exegética, o texto está falando do judeu, das 70 semanas, 69ª, tem todo um arcabouço teológico ali importante, mas as revelações estão disponíveis ao Espírito Santo para ele fazer e para ele falar. Por exemplo, sai da tua terra e da tua parentela. Foi para quem? Para Abraão. Mas Deus fala isso para algumas pessoas hoje. Esse texto, e usa ele como profético para alguém. Sai da tua terra e da tua parentela, seja para sair de onde for. Cadê a exegética? Não, mas o Espírito Santo tem disponibilidade. Então a gente tem que usar uma alegoria aí para entender que não é só para o judeu aquilo ali, não. Isso aqui é a gente. É o evangélico, porque o cara está ali mal, você pode ter certeza, quem mais abençoa é o espírita, pode ter certeza disso, meu amigo. No geral, né, porque é uma guerra religiosa ali que está rolando, Jesus está dando uma espinhadela religiosa, porque o judeu tem muita raiva do samaritano, a nível de religião, porque o samaritano acha que ele está em Yahvé, ele é que louva Adonai da forma certa. É uma briga religiosa, ainda pelo mesmo Deus, é triste, né? Nós adoramos o touro de ouro lá de Samaria, nós é que estamos certos. Não, a gente é descendente de Davi, tem que adorar o Deus do invisível, não pode idolatria, é uma briga religiosa. Por isso que eles odeiam o samaritano, né? Eles abominam. Quando Jesus estava andando na estrada, eles viram que ele ia para Samaria, eles abominaram Jesus. Então, é uma briga religiosa, e com a gente encaixa perfeito para a gente. Nós é que estamos certos, nós somos evangélicos, cheios do Espírito Santo, meu nome está escrito no livro da vida, eu expulso o demônio. Aí vem, isso, então a gente aponta, quem que ajuda de verdade é o espírita, não é o evangélico. Quem que pega um cara deitado, doído, normalmente, no geral, é a religião espírita. A religião evangélica, faz quase nada, é muito discurso, muito gogó, muito discurso, que a gente acaba vivendo de não poder confiar. No geral, o cristão se queimou. Você quer fazer um negócio? Eu já cheguei num nível de que eu falava, porque eu já fui tão roubado e defraudado por cristãos, que eu cheguei num nível que eu falei, eu não faço negócio com cristão. Eu alugava carro para Uber, para cristão não, para evangélico não. Eu queria saber religião, se for espírita eu alugo, católico eu alugo, budista eu alugo, ateu eu alugo, porque eu sei que ele vai ter caráter. Evangélico não alugo, porque ele tem um tal de um Deus que defende ele de tudo, então ele pode não me pagar, como disse um certo irmão em Cristo. Ele ficou devendo o outro irmão em Cristo 5.000, não pagou, e falou, olha, eu orei, eu errei com você, mas eu pedi perdão para Deus, e Deus me perdoou, então eu não vou te pagar. Então o evangélico tem um tal de um Deus que tira ele de ser humano, tira ele de ser cidadão, tira ele é uma doutrina louca, não é o evangelho real, entendeu? Não é o evangelho real. São pessoas que não entenderam Jesus, que não entenderam a Bíblia, não entenderam o evangelho, mas são muitos, aí que está o problema, são muitos. Fundo de verdade, mas distorcido. Sim, o que eu estou dizendo. Deus realmente perdoa quando a gente está com o coração arrependido, mas
neste caso em específico Deus, mais ou menos, não vou poder concordar. Por quê? Porque quando você lê arrependido, o cara que falou, eu me arrependi sinceramente, Deus me perdoou, ele leu em português, aí que está o problema, ele precisava ter lido em grego. Se ele lesse, porque foi escrito em grego. Se ele lesse em grego, ele não leria arrependi, ele leria metanoia. E metanoia é mudança de posição, é mudança completa de postura. Então, ele leria, vamos aprender mais sobre metanoia? Ele ia se interessar, ia ler mais fundo, ia bater em João Batista em algum momento. João Batista ia dizer, vai mostrar frutos que mostrem arrependimento, seus pecadores. Aqui ó, Gogó, estou arrependido? Sai fora. Quero frutos reais na prática, que mostra arrependimento. Então metanoia, o cara não passa. Arrependimento, no português raso, o cara, ele acha que ele passa. Então ele chega para Deus, foi mal. Aí ele vai lá, velho, não vou te pagar. Eu estou de boa com Deus. Mas a Bíblia, o que está escrito de verdade, é uma mudança real no coração e na prática. Então ele tinha que ter pagado e chorado. Aí, se ele pagasse na prática e chorasse na prática, aí Deus ia perdoar. Agora esse perdão não existe. Você continua pecando, o cara está enfiando a faca, perdão Deus, e entrando mais para dentro, perdoa, eu sei que eu estou matando Deus, mas esse cara que me fez muito mal, deixa eu acabar de matar, perdão. Limpa a faca e sai. Que é isso, cara? Isso não é o Evangelho. O Evangelho é mudanças práticas. E eu estou terminando aqui. O Evangelho é mudanças na prática. Por isso que muitas vezes nós somos aquele religioso que passa perante o problema e não ajuda. Pode ir lá. Que passa perante o cara que está abatido e não ajuda. Mas a gente sempre lê a Bíblia num viés romântico. Então a gente sempre é o bom samaritano que para ajudar. Nós somos tão bons, mas a gente tem que compreender que a gente é muito falho. A gente tem que começar a olhar mais para nós mesmos e entender que a gente precisa viver a Bíblia. Muitas das exortações para os judeus, elas batem na gente diretamente. Sabe por quê? Porque os judeus tinham a verdade na mão. Quem tinha verdade? O próprio Jesus disse, é o judeu. E ele é o mais atacado ali, né? Porque eles, apesar de ter a verdade, né, quando a mulher samaritana lá vai falar com Jesus no poço, Jesus fala, não cara, a salvação não vem de você, a salvação vem da gente, a salvação vem de Israel, minha amiga. A salvação vem de Israel, vocês estão errados. Ele é bem claro, bem específico. Então eles tinham a verdade, mas estavam cegos e não vivendo absolutamente essa verdade em amor a Adonai. E nós somos iguais. Nós temos a verdade é a palavra, a verdade é a Bíblia, a verdade é a Escritura, é Jesus Cristo. Nós temos a verdade na mão, mas muitas vezes nós não vivemos profundamente essa verdade, né? Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, infelizmente, eu fui tão machucado, né? Fui tão roubado, tão defraudado por cristãos, que eu cheguei nesse ponto. Depois a gente vai tentando achar equilíbrio na vida. Tanto é que eu aluguei meu carro para um cristão há pouco tempo atrás, só para provar que meu coração, que Deus foi tratando a minha doença, né? E Deus tem tratado essa minha doença. A gente tem que perdoar e a gente tem que buscar em Deus o equilíbrio. Mas de fato, o cristão, como está na boca do povo, todo mundo diz, e muitos cristãos vão dizer, infelizmente eu vou dizer, o cristão é um cara complicado. Você tem que ter muito pé atrás. O meu antigo pastor falava, Luiz, não empresta. E eu era novo na fé, e a gente emprestei para os líderes e pastores, ninguém pagou. Ele falou, Luiz, não empresta, cristão não paga, você não sabia disso? Eu falei, não! Eu estava no primeiro amor, então aquilo foi muito impactante. Eu falei, mas pastor, eles são de Deus, eles são os santos do Senhor. Eu falei, mas não paga, os santos do Senhor não paga, você tem que entender isso. Pague você. Então, Luiz, já que você pensa assim, seja você de caráter, porque ele tinha caráter, o meu antigo pastor, ele tinha caráter. Se ele ficasse devendo, ele pagava. Então, ele me ensinou, mas ele também me ensinou, olha, infelizmente, o cristão não vai pagar. Você emprestou, você espere. Por isso que a Bíblia diz, empreste sem esperar receber. Entendeu agora? É para você colocar o burro na sombra e não ficar decepcionado. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Não é para você ficar com raiva e não fazer negócio com o cristão, como eu passei uma grande período da minha vida negando.
O evangélico não emprestava mesmo, não fazia negócio nenhum, né? Indo contra a Bíblia, né? Porque a Bíblia diz para não entrar em jogo desigual, para você não fazer negócio com o não cristão, mas sim com o cristão. Então eu ficava com medo porque o cristão sempre me roubava. Você tem que ter equilíbrio e a gente tem que ser diferenciado. Você que está ouvindo, você que está ouvindo online, vai ver depois esse vídeo. Seja você diferenciado. Foi o que eu aprendi com o meu líder, meu antigo líder, que é uma bênção, sempre foi uma bênção para mim. Seja você diferenciado. Ficou devendo, meu irmão? Paga. Porque você está colocando o nome de Jesus. É o nome de Jesus que pode ser queimado ou não. Não é só você. Você carrega o nome de Cristo, você carrega uma bandeira. Você vai queimar Deus, Jesus, o Evangelho, a igreja evangélica, a igreja batista da Lagoinha que você está, ou a igreja que você congrega, ou o que quer que seja a congregação, você vai queimar isso tudo, não só o seu nome. Então, sempre mostre caráter, tenha caráter, seja você diferenciado. Amém? Glória a Deus, vamos colocar de pé. Senhor, nós te louvamos por esse momento, por aquilo que o Senhor falou em nossos corações, nós te adoramos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos, ó Pai, porque Tu és nosso Deus, Tu és nosso Senhor, Tu és o nosso tudo, socorro bem presente na hora da angústia. Nós te adoramos e clamamos a Ti que nós possamos estar em Cristo, sermos diferenciados, sermos pessoas que vão mostrar mudanças no caráter, na vida, que possamos fazer tudo para glorificar o Teu nome, nunca ter preconceito religioso, mas amar a todos e mostrar o Espírito Santo que habita dentro de nós na prática das nossas vidas, Senhor. Possamos ser a cada dia transformados pelo Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.